humilhou todo mundo, você é organizada, quanto antes, né? melhor. Já reúna a documentação. E mesmo que se ficar faltando alguma, mas eu vou lá, já adianto. Digo, falta só essa, de hoje para amanhã eu trago. Mas é assim. No mês de março, bem. geralmente. Agora vamos no perguntar máximo, para quem semana sabe de abril. se isso é normal, né? E trabalha com isso há anos, né? Roberval Júnior é contador, está aqui para falar sobre a importância da organização de documentos para a declaração do imposto de renda. Existem mais pessoas como a Liara ou não no mundo dos seus clientes? Marcos. Bom dia. Liara. Bom dia, Roberval. Ao tempo, né, com a tecnologia, hoje está sendo mais fácil a gente conseguir organizar toda essa documentação, porque até as instituições que devem enviar essas obrigações, elas já estão disponibilizando através dos seus portais. E com o acesso agora com o Gov, a gente consegue até puxar a pré-preenchida. Então, para guardar essa documentação se torna ainda muito mais fácil, né? Agora, no ano passado, o governo obrigou quem trabalha na área da saúde a emitir os recibos por dentro da própria Receita Federal. E com isso, né, a gente que é contribuinte, a gente pode analisar pelo próprio aplicativo da Receita Federal todos os recibos que os médicos já enviaram ao nosso CPF. Então, com isso, a organização fica muito mais fácil, muito mais prática, né? Da gente conter Então isso. você tem que confirmar aquilo que está lá. Exatamente. Você tem que ter ali e analisar, né? O governo vai dizer todos aqueles rendimentos que estão no seu nome, todas as suas despesas. E você vai lá confirmar. E até ver se faltou alguma, porque pode ser que o médico tenha esquecido de colocar o recibo, né, em seu CPF, você tem que ir lá solicitar que ele inclua, né? Para que você venha gozar desse benefício que seria essa despesa. Esse pequeno desconto aí. Bom, eu As já vi... empresas também, né? As empresas com os trabalhadores também já disponibilizam, né? A empresa que não Exato. disponibilizar, o colaborador já pode cobrar também, não é isso? Perfeito, perfeito. As empresas tinham que disponibilizar já até agora, dia 28 de fevereiro. Já era uma obrigação que deveria ter sido feita, né? Mas aí, se não tem disponível, cabe o colaborador, né, solicitar ali o RH, o DP da sua empresa que trabalha. Você está falando que tem um acompanhamento, né, aí, ao longo do ano eletronicamente, mas ao mesmo tempo você falou que a Receita só está liberando hoje para amanhã o programa para a declaração. Por que demora tanto? Tem alguma mudança, é isso? Eu acredito que esse momento ela está querendo fazer ainda uma organização e colocar holofotes a respeito do benefício que ela cedeu agora para esse ano, que seria a isenção dos 5 mil. Certo. Tanto que logo mais agora, às 10 da manhã, é que vai ter um encontro que ela vai lançar. Coletiva, né? Isso, vai lançar as novidades da Receita Federal. Só que a gente vai declarar hoje, vai declarar esse ano, relativa a 2025. Isso, então, tem nada a ver. Então, Tem novidades não tem. É política, Só que ele né? diz, como é um ano de eleição e foi um benefício muito bom, ele quer novamente botar isso em tona para que as pessoas lembrem que foi o governo dele que deu essa isenção. E vai ser a despedida do Haddad, porque ele vai estar se desligando do Ministério da Fazenda. Essa é uma das grandes pautas na área econômica. Você está certo, pode ser para fazer propaganda também. Perfeito. Há expectativas para alguma execução já esse ano, para a declaração que a gente está fazendo esse ano, em decorrência de mudanças na reforma que foi feita envolvendo essa questão fiscal, ou também só começa a valer para o ano que vem? Tudo que a gente recebe... Reforma tributária, estava faltando aqui a minha. As questões dos recebimentos desse ano, 2026, a gente só consegue colocar na declaração de ajuste anual do próximo ano. Então, qualquer mudança que ocorra não vale para a declaração em voga. Não vai retroagir. A única coisa que teve nova é que no ano passado, 2025, todos os médicos, todas as áreas médicas ficaram obrigados a enviar seus recibos via sistema da Receita Federal, o ECAC. Então, isso é alguma coisa nova, você não vai mais pegar os recibos manuais, que seriam papéis, e vai ser esses recibos via digitais. Isso mesmo. Bem, muita gente organizada entrega a documentação, né? Como você falou aí, hoje está bem mais fácil reunir esses informes de rendimento, comprovantes, como você falou, de despesas médicas também, recibos da educação, dados bancários, documentos de bens e investimentos, tudo isso ajuda aí a tornar o processo mais rápido e seguro. Mas eu tenho um amigo que diz assim, é incrível, Liara, eu só deixo para o último dia. Eu tenho um amigo que trabalha por aqui. Depois eu digo que eles. É incrível. Eu só deixo para o último dia. Não tem jeito. Já é cultural dele, já é dele. E aquele que perde o prazo estabelecido pela Receita Federal, o que acontece? Quando se perde o prazo, ele tem uma multazinha, vai pagar uma multa de R$ 165, ou até mesmo pode chegar a 20% do valor devido do imposto, né? Porque a Receita Federal entende que se você perdeu o prazo foi porque você não quis fazer a entrega. Então é como se você estivesse querendo fazer uma sonegação daquelas suas informações. Então você paga uma multa, vai enviar, a multa já sai no ato que você envia a sua declaração, vai sair o recibo e já a multa para ser pago. Essas questões de armazenar a documentação, eu acho muito interessante porque você passa pelo menos uma anotação.
porque algumas coisas podem passar por desapercebido. Hoje, com o acesso do Gov e com muitos bancos digitais, às vezes a gente faz uma conta bancária, deixa um valor lá e a gente acaba esquecendo. Só que com o acesso ao Gov, entrando no próprio portal da Receita Federal, ele consegue pegar todos esses dados. Isso seja os valores que vocês têm salvos, seja os valores até de rendimentos de aplicação. Porque hoje você cria algumas contas bancárias digitais que ela pagam, mesmo você estando no corrente, né, na conta corrente, ela paga ali o CDI. E às vezes o valor que deixou foi pouco, teve rendimento e a gente esquece de lançar esses rendimentos. E com acesso ao ECAC através do Gov, né, o Gov tem que ser ouro, ele consegue pegar todas essas informações detalhadas. Agora tem uma coisa aqui também, Roberval, quem faz empréstimo tem que declarar empréstimo? Sim, é interessante porque quando você, dependendo do que você fez um empréstimo, eu vou dar um exemplo, você fez um empréstimo no banco, que muita gente utiliza disso, ele não financia o patrimônio, não financia o carro diretamente, ele pegou um empréstimo, digamos, de 100 mil e comprou um veículo. Se você simplesmente colocar que você tem um veículo, você vai ter um aumento no seu patrimônio e você não tem a fonte. Então é interessante que você declare que você aumentou o seu patrimônio e declare também que você teve ali, da onde veio que seria o seu empréstimo. Quando é financiado, não, porque quando é financiado, quando você vai fazer a declaração do seu veículo, você declara só os valores que foram pagos. E aí, todo ano você vai aumentando o seu patrimônio de acordo com o que foi pago. No empréstimo, o carro já está quitado. Então, você lançou diretamente a compra do seu patrimônio, aquele seu patrimônio subiu os 100 mil e da onde veio esse dinheiro? Então, é interessante que você coloque lá também em dívidas e ônus aqueles valores do seu empréstimo. Seja empréstimo para pessoa jurídica ou física, né? Exatamente. É preciso declarar para quem, o CPF ou o CNPJ de quem você contraiu o E empréstimo. tem que ser bem detalhado, porque agora, com essa isenção de 5 mil, o governo vai ficar de olho. É como quem diz, já que vocês querem a isenção, eu vou lhe dar. Agora, se vocês realmente oferirem qualquer renda maior do que isso, eu quero que pague a minha parte. Teve muita gente que foi reenquadrada de MEI para microempresa, porque no ano de 2024 teve faturamento maior que 2025, não é isso? Fazendo a mudança para 2025. Aí agora ele já está vivendo essa realidade de microempresa. O governo já sabe disso, foi automática essa conversão, então é fundamental, notas da empresa, tudo que foi impresso, está tudo determinado de forma coerente, para já bater com o primeiro ano como microempresa. Perfeito. Por exemplo, o governo ele conseguiu fazer uma limpa desse 2025, ele analisou todas aquelas empresas onde muito tempo o governo deixou rodar à vontade. Então, em 2025, ele fez uma limpa. Então, aquelas empresas, aqueles microempreendedores que utilizaram mais de 81 mil no ano, ela realmente já desenquadrou de ofício. Exceto se ficou a margenzinha de 20%, mas ultrapassou os 20%, os 81%, ele já enquadrou de ofício. E quem entrou de ofício esse ano de 2026, ele já tem por obrigatoriedade de emitir todas as notas fiscais. Porque o MEI, até então, ele tem a obrigatoriedade de emitir notas fiscais para a pessoa física que solicitasse ou outras pessoas jurídicas. Mas agora que ele está com o MME, não. Ele é obrigado a emitir todas as suas notas fiscais de todas as suas vendas ou serviços que preste. E ele tem que analisar muito bem, porque a tributação já é diferente. Do MEI, que você paga simplesmente uma taxa, com a ME que você vai pagar sobre o seu faturamento. É claro que tem os detalhes, que hoje existem as facilidades, tudo aí no modo digital, isso vem ajudar bastante aí o contribuinte, mas assim, restam muitas dúvidas, tem aqueles detalhezinhos que é importante você contar com o apoio, o trabalho, a ajuda de um profissional. Então, um contador, aí ele entra a figura do contador, é importantíssimo, né? Porque qualquer dúvida, inclusive, o contador cobra. Isso, você ainda tem? Perfeito. Isso, e aqui? Então, assim, esses detalhezinhos, para que a gente não cometa erros e depois vai ter que retificar, né? Vai ter que corrigir tudo isso. Essa semana retrasada, o próprio ministro da Economia, ele deu a entender que com a reforma tributária, ele ia acabar, né? Ou iria deixar da obrigatoriedade de ter um contador. Porque ele acredita. Ele usou essa expressão? Ele usou a expressão dizendo que nas empresas hoje Perdeu o voto dos contadores. existem mais contadores do que engenheiros e que com a reforma tributária essa atividade ela vai vamos dizer assim, vai acabar aos poucos, né? Mas também os erros cometidos vão ser enormes. Eu não digo né? só Não erros, sei. é porque assim, eles criam as normas e alguns empresários que não têm uma assessoria, eles não vão se beneficiar dessas normas. Claro. Um exemplo, existem alguns benefícios fiscais, eu digo até no imposto de renda. O ano passado, fui fazer um imposto de renda especificamente de uma cliente minha que já era cliente, só que ela já estava casada. E o marido dela, como tinha o salário dele por dentro era 2 salários mínimos, simplesmente ele não declarava imposto de renda. E ela foi lá com ele, a gente conversando, eu digo, mas e por que não colocar ele como seu dependente? Já que ele tem outros filhos e esses filhos têm escola e têm plano de saúde. Então o governo quer que o camarada fique sozinho sem o contador, porque senão ela ia continuar
pagando imposto de renda. Para ele não arrecadar declara- mais. pra No final das mais, contas, porque arrecadar mais. a gente realmente não tem condições de ter expertise de todas as áreas. Pelo menos, quando eu preciso de alguma coisa na área de odontologia, eu vou procurar um odontólogo. Na área médica, eu procuro um médico. Então, nessas questões, você tem que procurar um contador. Se o empresário ele ficar sem um contador, a arrecadação vai ser muito maior. É o que ele está querendo, né? Tá vendo aí? Ó, essa é a dica do Roberval. Agora, uma declaração dessa perde o voto dos contadores. Eu não disse que eles mesmos fazem coisas para se prejudicar, porque isso é um tipo de fala que realmente não faz o menor sentido, né? Gente, são 7h14. Esse assunto não se esgota aqui. Está só começando essa jornada do Roberval falando sobre as questões que envolvem o imposto de renda. E sempre que tiver uma novidade, a gente vai estar conversando sobre. Logo mais ele estará com a gente também no Gazeta News, no Boletim Gazeta, falando dessas questões. Porque é o coração da arrecadação do país. Você é contribuinte, tá certo? Não invente moda para não cair em malha, que é pior, a multa é pior. E principalmente se preocupar com os prazos, que é fundamental. Ele falou muito aqui da conta Gov, que é um facilitador, mas se você não abastece também de informações, fica tudo para a última hora, é o que a gente quer evitar. Mais alguma pergunta, Liara? Não, é isso aí, a gente vai aguardar aí para estar trazendo, né, assuntos específicos dentro aí da questão da declaração do imposto de renda de 2026. Agradecer ao Roberval Júnior aqui, contador. Procure seu contador o quanto antes para reunir já essa documentação e fazer a declaração de imposto de renda certinha. Deixa eu fazer um aqui. Ontem eu conversei com uma pessoa que passou um ano assinando uma locação de carro. Ele não é o proprietário do carro, é uma moda que tem agora. E aí eu tô me estranhando, por que carro novo toda hora? Parecia que tava comprando. Não, é porque tá a assinatura X e tal, para ficar com o carro. Isso declara? Não há necessidade de declarar porque ele não tem benefício. Não é patrimônio dele, né? Não é patrimônio dele, não é patrimônio. Declara imóvel, né? Isso, imóvel. Do aluguel. Ele pode até declarar se ele for pegar aluguel de pessoa física. Na Certo, grande maioria das vezes é aluguel de pessoa jurídica. Então não há necessidade de declarar, não. Agora, imóveis eles vão ter que declarar sim. Ah, beleza. Então, meu amigo, tirei sua dúvida aí. Tá, então. 7h15, Roberval Júnior, ele é contador, falando com a gente sobre a necessidade de organização também da sua papelada ou declarações digitais para a grande declaração do imposto de renda. Boa semana, obrigado pela presença, Roberval. Obrigadão. 7h16. Daqui a pouquinho tem intervalo, mas vamos trazer aqui as notícias locais.